Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento tem muita importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Palavras de Advertência. É muito importante a pessoa lembrar, assim, que ela tem os pensamentos. E os pensamentos de uma pessoa vai levando a ela para aquilo que ela precisa. Se ela descuida com os seus pensamentos, independente dela perceber ou não, ela vai se encontrar no lugar que aqueles pensamentos foram cultivados. Mas quem estuda o livro Na Luz da Verdade tem que lembrar assim, que os pensamentos têm que serem transformados em chama, em ligar-se com a luz. Para fazer uma ligação, a pessoa tem que ter a conexão e podemos nos conectar com a luz, com os pensamentos. E esses pensamentos não podem ser somente uma fagulha. E o pensamento ele tem que ser assim com uma vontade séria da pessoa ter aquela ligação com a luz. Nós temos que lembrarmos que essa ligação tem que ser numa condição verdadeira, porque aquele que conseguiu ter a ligação com a luz, ele então é conhecido milhares de anos depois. Aqueles anunciadores que já vieram, então tornaram-se conhecidos de gerações e de muitas gerações. O que esse anunciador teve foi uma ligação direta com o Criador. Então, para nós sermos qualificados, nós temos que ter esses pensamentos assim, ligados com a luz. E nós temos que lembrarmos assim, que nós temos que ir verificando como nós fazemos essa ligação. Para as coisas simples da vida, a gente vai fazendo as ligações. Para as coisas mais simples ainda, como um passeio ou coisa assim, fica muito fácil assim da pessoa continuar fazendo a ligação. Ela entra numa cadeia de tipos de pensamento que possibilita ela realizar aquilo que ela pensou bem facilmente. Isso quer dizer que a maioria dos seres humanos que se encontram sobre a Terra estão pensando somente desta forma. Para ligar-se com a luz, tornar-se um mensageiro do Criador, ensinar os espíritos humanos que têm vontade de sair da situação em que se encontram, é estudando o livro Na Luz da Verdade. E tem outras coisas assim bem importantes. Nós temos que ter um processo dentro de nós de aumento de saber, que a raiva não entra dentro de nós. Então o saber possibilita compreender. Aquele que possibilita a raiva entrar dentro dele, ele ainda não se encontra evoluído. Porque fica bem fácil da gente ir confirmando quando uma pessoa deixou a raiva entrar dentro dela. Ela fala que não sabia onde se encontrava. E muitas vezes um ou outro fala assim que ficou cego. A pessoa que permite que a raiva entre dentro dela, ela ainda não é evoluída. Para a pessoa tornar-se evoluído, ele tem que fazer muitas coisas assim de ir percebendo, melhorando-se. Ele tem que ir fazendo a seleção dos lugares que ele frequenta, das pessoas com quem ele relaciona. E ele tem que encontrar numa condição bem importante de dar a mão. Um exemplo bem importante assim que a gente conhece é João Batista. Então, quando ele batizava, ele dava orientação para aquela pessoa. Então, aquelas pessoas que foram batizadas por João já tinham dentro deles um anseio. Nós temos que ter dentro de nós esse anseio verdadeiro. Mas para isso nós já temos que ter trabalhado muito com as nossas limitações. No caso da raiva, a pessoa já ter superado essa fase da vida. Então ela tem que ter uma compreensão superior de todas as coisas. O esforço para evoluirmos não é para um período. O jovem, quando frequenta ambientes de ensino, ele tem que fazer um esforço, um período. E se acontece dele estar tendo limitação em acompanhar aquelas informações escolares, ele tem o auxílio da aula de reforço.
Mas no período seguinte, ele já não precisa de continuar fazendo aquele esforço. Nosso esforço é diferente. Para evoluirmos, nós temos que lembrarmos assim, que um adulto, quando ele segura uma criança, a criança mexe no colo desse adulto, a criança já maiorzinha, e esse adulto segura a criança. Não tem perigo daquela criança cair, porque o adulto segura aquela criança de uma maneira que aquela criança faz os movimentos e que ela não sofre consequências. Mas quando o adulto solta aquela criança, não tem o sinal da mão do adulto no corpo daquela criança. Então aquele adulto segurou aquela criança com o coração, podemos dizer assim, porque ele antevia, sentia todos os movimentos antes de serem realizados. Ele já trabalhava antes com aquela criança. Isso qualquer adulto pode fazer essa observação. Mas aquele mesmo adulto, quando ele tem que carregar um peso, ele usa outro tipo de força. Então, ele tem a capacidade de segurar uma criança e não ficar o sinal da sua mão, e ele tem capacidade de carregar um outro peso, usando outro tipo de força. Para nós percebermos nós mesmos, nós temos que usar essa força que usamos para a criança. Para a nossa evolução, nós temos que fazer um trabalho assim, de ir percebendo, quer dizer assim, não é com o chamado força de vontade, é com uma força diferente, que existe uma bondade que vai nos orientando e que nós vamos convivendo com as nossas limitações. E com esta boa vontade, nós vamos tendo uma elevação e nós vamos percebendo como nós nos encontramos. Então, o mais importante num trabalho para a pessoa perceber-se, ela mesma tem que fazer esse trabalho. E é um trabalho constante, junto com essa percepção. Para nós evoluirmos, nós temos que ir tirando da nossa vida muitas coisas. Então, uma pessoa evoluída, ela tem que ir graduando em todas as coisas. Porque quando nós vemos uma pessoa desalinhada, então nós sabemos assim que aquele que se encontra assim, encontra-se desequilibrado com o seu espírito. Porque a qualidade do espírito é uma qualidade superior. Se o espírito está habitando um corpo e esse corpo se encontra desalinhado, então esse espírito está desalinhado. Então nós temos que primeiro alinharmos conosco mesmo. E nós temos que ir confirmando assim que na vida a única coisa importante que nós temos somos nós. Somos o corpo que nós habitamos. E qual é o procedimento que nós temos para que possamos usar esse corpo de uma maneira que a pessoa fica feliz na época do seu desenlace, na velhice? A habitação do corpo é por um período. Então nós sabemos assim que o nascimento e a morte são dois polos. Mas quando chega no polo da morte, a pessoa não se encontra segura para a passagem dela, para continuar tendo a sua existência. Isso porque ela negligenciou o tempo dela com aquilo que ela precisava, com a dedicação para ela evoluir. Então, devido ao fato dessa negligência, agora ela não se encontra segura. Então, o alinhar-se e percebendo como nós nos encontramos com os nossos pensamentos e como nós podemos fazer com que essa fagulha, esta chama, porque tudo é energia, fica bem fácil assim da gente ir observando. Tem determinadas partes do corpo que a pessoa encosta do jeito que encosta, como no cotovelo, como no joelho ou na sola do pé, a pessoa tem um choque. Ela tem um movimento, e esse movimento é verdadeiro. E se a pessoa fala o que ela sentiu, ela vai falar, a referência dela é como um choque, aquilo que ela sentiu. Quer dizer que dentro de nós, o que movimenta nosso corpo é uma vida, é uma energia. E essa energia nós temos que canalizar através dos nossos pensamentos para ela tornar-se uma chama.
E aquele que vai estudando o livro na luz da verdade, com a pureza dos seus pensamentos, ele também recebe uma espada. E essa espada, se ele faz um uso errado, como cuidar da vida dos outros, ou interessar por aquilo que não vai dar a ele nenhum benefício, então esse uso errado, ele está maculando essa espada, está obscurecendo o brilho dela. A espada tem que ser usada somente para a defesa das coisas que o Criador instituiu, que são suas leis. Então, trabalharmos de acordo com as leis que foram instituídas pelo Criador, voltar para a pátria do Espírito, ter essa segurança dentro de nós, é um trabalho contínuo. Então, fica bem fácil assim da gente ir observando a questão do nosso corpo físico. Muitas pessoas, se começassem a perceber o seu corpo, como ela se encontra alimentando-se, como ela alimenta-se, como ela se encontra sentada, é um trabalho muito mais grandioso do que fazer tantas horas de atividade física. Porque cada um de nós conhece pessoas que ficaram sentadas um tempo e quando vão levantar, percebe que perdeu o comando da perna. A pessoa não foi percebendo que a perna foi adormecendo. Perceber como nós nos encontramos é a vida toda. Aquela condição muito importante da pessoa que tem um trabalho e para chegar no seu ambiente de trabalho, ela faz muito esforço, muitos anos, devido à distância da moradia até esse ponto de trabalho. Quando chega uma época que ela muda de empresa ou que ela venceu o tempo dela como profissional ali naquela empresa, pergunta-se a ela se ela tem saudade. Ela diz bem claramente, bem simples, não tenho saudade. Quer dizer que ela viveu intensamente aquela fase que foi necessária. Nós, se utilizarmos esse mesmo esforço para o nosso corpo físico, para ir percebendo como nós somos com os nossos pensamentos e a capacidade de tornar esses pensamentos uma fagulha, uma chama acesa, ligando-se com o Criador, então é um trabalho tão intenso que na época da velhice a pessoa não vai ter medo de fazer o transpasse. Ela não entra naquela fase de agonizar no período antes. Entra naquela condição muito boa assim do desenlace, desse desenlace ser maravilhoso, porque ela usou o tempo para ela mesma. Quando surgir aquela pergunta para todos nós, e surgir a pergunta para esse que trabalhou intensamente, conhecendo os seus pensamentos, ligando-se com os ensinos que o Criador nos possibilitou, essa pergunta é: quem tu és? Então a pessoa não vai ter dúvida em responder essas perguntas. Ela é aquela que esforçou-se em direção à luz, usando dos ensinos para auxiliar, porque um auxílio não é somente dar o pão, um ensino é muito mais a pessoa quando dá uma informação correta para o espírito da pessoa, quando ela tem um posicionamento correto, porque o amor não é somente dar o pão, o amor é possibilitar também um norteamento, um equilíbrio, e também o amor ele anda junto com a pureza e com a justiça. Não é somente possibilitando a manutenção do corpo físico. Palavras de advertência. Voltar para a pátria do Espírito, nós temos que lembrarmos assim: todos os animais trabalham muito durante a sua vida. Primeiro, porque dificilmente um ou outro só que tem a capacidade de armazenamento de alimento. Mas de uma maneira geral, todos eles têm que procurar o alimento diariamente. Fazem muito esforço. Fazem esforço na época de procriarem, né? As aves, na época do acasalamento, fazem esforço para trabalhar, para manter aqueles filhotes. Então, o espírito humano entrou-se numa condição de fazer uma parte somente do esforço, porque a parte seguinte, que possibilitaria aqueles que tiveram filhos, de possibilitar que os filhos caminhassem com as suas pernas,
de emanciparem, não fizeram. Fizeram só a primeira parte, que é a manutenção. E essa manutenção vai alongando. Não fizeram aquilo que precisaria ter feito. Então, muitas vezes, nos relacionamentos apresenta limitação, desarmonia. Então, aquele que está percebendo que está apresentando desarmonia no relacionamento, ele tem que aproximar-se, tem que espichar a mão, auxiliar também. Então, aquela desarmonia que apresentava grande, aquele que aproximou, aquele que julgava que tinha o direito, então ele precisa de aproximar-se e ele precisa de deixar todas as coisas limpas, não vistas somente do seu ângulo, mas vista conforme precisa de ser vista, naquela condição da compreensão, de uma maneira de ter um relacionamento bom. Toda aquela barreira que estava surgindo antes, ela é desfeita. Então nós temos essa capacidade assim de possibilitar a harmonia no nosso ambiente de trabalho e de ter a capacidade de enfrentar aquilo que precisa de ser enfrentado. Nós vemos assim que quando uma pessoa tem a coragem de resolver aquilo que precisa de ser resolvido, aquilo que apresentava como grandioso, quando a pessoa tem a boa vontade dentro dela, principalmente depois que estudou o livro Na Luz da Verdade, é como se aquilo que era grandioso fosse cheio de ar. Então, à medida que a pessoa vai resolvendo, tudo aquilo vai sendo diminuído, como se a pessoa caminhasse em cima daquilo que apresentava grande. Essa clareza, a pessoa tem que lembrar que ela pode resolver todas as coisas que apresentarem na sua vida. A pessoa tem que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade. E tem que fazer muitas lembranças, que não é só de pão que a pessoa vai dar para o outro. Na nossa vida interna, não é o pão que a pessoa está querendo. Ela está querendo algo superior. Tornar-se um defensor da palavra, viver de acordo com o livro Na Luz da Verdade, é uma coisa superior. E aquele que é superior, ele tem a capacidade de auxiliar, possibilitando assim que a pessoa fique norteada, porque o auxílio na vida teria que ser assim, norteando. E temos que lembrar de muitos ensinos que nós temos, porque muitas vezes nós fazemos avaliação do outro, do que o outro tem, de como o outro se comporta. Tem um ensino muito importante que a pessoa não pode olhar para a direita e nem para a esquerda. Se ela quer fazer o trabalho dela, se ela quer melhorar-se, se ela quer caminhar no caminho da luz, ela não tem tempo para olhar como o outro se encontra. Porque tem um ensino que fala assim que a vingança cabe a mim. Quando o Criador instituiu os ensinos, ele instituiu também esse ensino. Quer dizer assim, não é para que nós fiquemos descuidados, nós temos que nos mantermos alerta. Todas as coisas precisam de terem aquela condição bem importante, que é a vigilância. Então, o jeito que a pessoa está fazendo com ela, a vigilância que ela está desenvolvendo, o jeito que ela mantém guarda naquilo que ela precisa. Então, nós temos que lembrarmos que os animais são assim. Eles são mais atenciosos com aquilo que eles precisam. Eles defendem a cria, eles defendem o alimento, eles defendem o território. Então, não podemos ser diferente. Nós sabemos assim que uma empresa não manda o funcionário embora. Ele manda o funcionário embora aqueles que vão descuidando. Não estavam mais vibrando de acordo com aquela empresa, não estavam mais preenchendo o lugar que era de competência deles. Ele mesmo foi se excluindo da empresa. O jeito que a pessoa pensava, o jeito que ela fazia quando ela tinha o tempo de folga, como ela utilizava a folga, o período de férias, ela foi excluindo-se da empresa. Então, para nós nos encontrarmos numa condição superior, nós primeiro temos que nos encontrarmos de acordo com a luz. E essa condição é estudando o livro Na Luz da Verdade,
possibilitando assim que esta fagulha que nós temos torna-se uma chama, e essa chama é vista. Anteriormente, quando as pessoas iam para aquela região do Oriente Médio, porque tinham muitos ascendentes que vieram daquela localidade, e eles se perdiam, porque queriam fazer aquilo que eles ouviram dos seus pais, dos seus avós, só que eles perderam aquela condição da vivência daquele ambiente, e muitos se perdiam. E os familiares iam ao encontro daqueles que se prontificaram, porque estava demorando para voltar. Os que voltaram sempre tiveram aquela condição de falar que tiveram miragem, então eles caminhavam em direção à miragem. Quer dizer assim, que eles foram vistos porque continuaram fazendo os movimentos. E aqueles que não foram encontrados não têm relato sobre eles, mas somente os que voltaram é que relataram que continuaram fazendo os movimentos. Precisamos de fazer o movimento de acordo com a luz, tornando os nossos pensamentos aquela condição de pureza, e que nós temos que tirar o mal-estar que existe entre nós, e que nós temos que primeiro dar as mãos, porque aqueles que julgam que foram ofendidos, eles que ofenderam, eles que estão ofendidos, mas eles é que tiveram um comportamento assim. Então eles é que têm que caminhar em nossa direção e dar as mãos, para que nós também tenhamos essa condição de melhorar o ambiente em que nós nos encontramos. É uma condição muito importante para cada um de nós. Então a harmonia só tem possibilidade se existe uma harmonia conosco. E para ter essa harmonia, nós temos que estudar o livro Na Luz da Verdade, de mudar a norma do tempo e do espaço, de ir observando como nós utilizamos conosco mesmo a energia. Então temos que lembrar assim, que tem que ser com uma bondade interna, porque essa bondade interna é a mesma bondade que o adulto que segura aquela criança. Então a criança vai recebendo as determinações. No momento em que o adulto está com um tempo ali, ele pode brincar com aquela criança no colo. Mas se ele tem mais afazeres, o posicionamento dele é para que a criança fique quieta, porque tem mais importância aquilo que precisa de ser feito também. Então esse equilíbrio, essa condição boa, nós já temos a vivência. Então nós temos que utilizar dessa mesma capacidade conosco. Então nós sabemos assim que aquelas pessoas bem-sucedidas na vida, elas são metódicas, horário cumprido, responsabilidades, horário de chegar no trabalho, horário de chegar na moradia. Então esse equilíbrio é uma condição bem importante. Esse equilíbrio nós precisamos de trazer para nós, para quando nós estivermos na época de largar o nosso corpo de matéria grosseira, nós não termos desespero. Esse desespero quer dizer assim, ficar seguro daquilo que nós tivemos que vivenciar, que é a mesma coisa daquele profissional que trabalhava longe da moradia, das limitações que ele tinha para chegar no seu ambiente de trabalho. Ele não tem saudade daquele trabalho, muito dificultoso para ele. Então ele executou bem aquele período. Então nós, na nossa época que nós nos encontramos aqui na matéria grosseira, é o mesmo procedimento. Esse esforço de conhecer como nós somos e de conhecer o nosso corpo e de dar aquilo para nós, de nos esforçarmos para trabalhar com todas as limitações que nós trouxemos e que nós adquirimos aqui, para voltarmos para a pátria do Espírito numa condição assim de termos trabalhado de acordo com os ensinos. Voltar para a pátria do Espírito numa condição superior, àquela naturalidade, àquela importância de saber bem aquilo que foi feito, que é a mesma condição de muitos pais que tiveram a capacidade de orientar direito os seus filhos e os seus filhos ter a capacidade de voltar para a pátria do Espírito. O jeito que foi trabalhado, aqueles filhos continuarão trabalhando. Então, essa condição muito importante
que tem referências assim, que a gente sabe que fala assim, preso à terra. Quer dizer, para uma pessoa ficar presa à terra, o jeito que ela comportou e o jeito que ela transmitiu as informações para os seus descendentes não foram corretas. Então, aquela avaliação de percebermos, de compreendermos, de conhecer os nossos pensamentos, de conhecer os ensinos, é a vida toda. Porque nós sabemos assim que quando fala que o avô relaciona bem com o neto, porque a responsabilidade do avô em relação ao neto é menor. E com a vivência que o avô tem, ele agora se encontra seguro com aquelas responsabilidades daquela criança pequena. Muitos avós falam para os filhos de uma determinada maneira de como o filho está comportando. Então o filho fala que ele está fazendo do jeito que ele recebeu, porque o jeito que ele recebeu deu a ele esta condição. Ele não sabe outro jeito, mas o avô teve o amadurecimento e ele agora vê jeitos diferentes. Nós não podemos esperar da época de nos tornarmos avós ou de nos tornarmos bem envelhecidos para ter a compreensão. A bondade que existe estudando o livro Na Luz da Verdade nos possibilita a compreensão antes de nós envelhecermos. Essa condição bem importante assim de saber que dando as mãos, aumentar a harmonia entre nós. Tem que lembrar que existem as diferenças e o alvo tem que ser um só, que é estudar o livro Na Luz da Verdade e ir percebendo como nós nos encontramos. Os nossos pensamentos é que fazem a ligação e esses pensamentos não podem ser fracos, tem que ser pensamentos fortes naquela direção. Um jovem, quando ele quer um tipo de trabalho, ou fazer um tipo de curso, ele dedica, ele tem um aprofundamento naquilo que ele está precisando, naquilo que ele julga que vai ser bom para ele. Então ele tem esse aprofundamento e ele vai aprofundando. Então na época certa ele já se encontra qualificado para aquilo que precisa. Para nós nos qualificarmos em relação aos ensinos, nós temos que ter esse mesmo procedimento, dedicação, esforço. Essa maneira que existe para nós irmos nos alinhando, de ir nos organizando dentro de nós. Porque fora, a gente sabe assim que temos que nos tornarmos organizados, com todas as nossas responsabilidades, com a moradia, com o nosso trabalho, com as nossas responsabilidades pessoais. Isso é físico. Nos tornarmos responsabilidades com os nossos pensamentos, com a nossa qualidade, de ir observando o procedimento que nós precisamos de continuar tendo conosco, para que na fase seguinte do nosso amadurecimento, nós nos apresentarmos nesta condição muito boa, essa segurança interna. A segurança sempre existiu. Então a gente vê assim no caso do conhecimento com o corpo, com o jovem em formação, como ele utiliza daquele corpo, o esforço que ele faz, a maneira que ele atua. Para a nossa vida do espírito, nós temos que fazer esse mesmo esforço, mas com aquela bondade, com aquele coração que aquele adulto segurou aquela criança. Então ele colocou nas mãos todo um sentido, possibilitando assim que aquela criança fizesse os movimentos e que não tivessem consequências. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esta capacidade de conhecermos, de nos tornarmos aptos para a vida interna. Então o nosso esforço é a vida toda. Voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que ter um amadurecimento.